Olá, nono ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam se cuidando. Mais do que cuidar, pra gente evitar o coronavírus agora, a gente tem que cuidar também contra a dengue, né? Então dá uma olhadinha no quintal, conferir se tá tudo bem. Cuidar também da nossa alimentação, que é muito importante, fazer alguma atividadezinha física, pular corda, correr no quintal, fazer alguma brincadeira que se movimente mais, pra gente também não ter outros tipos de problema, porque às vezes a gente tá preocupado só com o coronavírus, a gente esquece que tem a dengue, que tem obesidade, que tem desidratação, que às vezes a gente não tá tomando líquido suficiente, né, não tá ingerindo água suficiente. Pode ter também colesterol, diabetes, esse tipo de coisa. Então, assim, vamos cuidar de tudo, no geral, pra gente voltar bem, pra gente voltar saudável e voltar o mais rápido possível, tá bom? A gente vai ver o capítulo 3, proporcionalidade e juros. Começa lá na página 78, tá ok? Antes de começar a falar em si de proporcionalidade, de juros, a gente fala de razão, tá? Aí na página 78 tem um desenho de uma cidade, tem algumas ruas paralelas, ruas transversais, tem algumas perguntinhas aí para vocês responderem a respeito disso. Então, começando lá na página 80, a gente vai falar sobre razão. Razão. O que é razão? Razão é uma divisão. Quando a gente coloca um número sobre o outro na ordem que é falado, na ordem que a gente fala. Então vamos organizar aqui da seguinte forma, vamos pegar na sala de vocês. A turma do nono ano do Colégio Imaculada tem um total de 13 alunos, tá? Então a gente tem 13 alunos no total. Desses 13 alunos, 6 são meninas. 6 são meninas. E o restante, os outros 7, são meninos. Meninos. Tá. Então tá aqui as minhas informações. Aí agora eu vou montar, tá? Do jeito que for dito, do jeito que for perguntado. Qual é a razão entre o número de meninas e o total de alunos? Número de meninas 6, pelo total de alunos que é 13. Eu tenho que colocar a razão, eu tenho que colocar na fração na ordem que foi dito. Meninas, total. E se eu quiser saber o total de alunos, a razão entre o total de alunos e o número de meninos? Pode? Pode. Só colocar na ordem que foi dito. Aqui, pessoal, não é o caso, mas se tiver como, eu preciso simplificar, tá? Deixar em fração irredutível. Por exemplo, aí no livro de vocês, tem um exemplo que fala assim, uma turma a 15 meninos e 20 meninas, e dá o total de 35 alunos. A razão entre o número de meninas e o total de alunos é... Então, se a gente tem 15 meninos e um total de 35 alunos, eu vou colocar 15 sobre 35. Número de meninos, total de alunos. Aqui terminou? Não. Aqui é o caso que eu tô falando pra vocês, que dá pra simplificar, tá bom? Quando eu divido 15 por 5, eu tenho 3. 35 por 5, eu tenho 7. Aqui a gente chegou onde a gente queria. Fração irredutível. Não dá mais pra simplificar, não dá mais pra reduzir, tá bom? Então, é dessa forma que a gente monta a razão. Na ordem que é falado, um número sobre o outro. Um número barra outro, um número dividido por outro. Tá bom? A gente tem algumas razões especiais. Entre elas está a velocidade média e a densidade demográfica. Tá? Então, eu vou anotar aqui, ó. Velocidade média. A velocidade média é a razão entre o espaço e o tempo. Eu não vou colocar a fórmula que a gente usa, tá? Ano que vem, primeira série do ensino médio, vocês vão usar bastante velocidade média, vão usar na fórmula, mas aqui pra gente agora eu vou só anotar como é que faz. Espaço dividido pelo tempo. Vou pegar um exemplo aqui do livro que diz assim:
Se um automóvel percorreu 240 quilômetros em 3 horas, então a velocidade dele em quilômetro por hora vai ser, ó, o espaço, distância percorrida, 240 quilômetros, no intervalo de tempo de 3 horas. 240, quando eu divido por 3, vai dar 80 quilômetros por hora. A unidade de medida, o que eu anoto aqui após o número, é o que? A unidade de medida daqui do de cima, que no caso é o espaço, dividido pelo tempo. Então, km/h, quilômetro por hora, tá bom? Tem outras unidades também, tem metro por segundo, por exemplo, e pode ter algumas outras. Mas aqui nesse caso foi dado pra gente quilômetro por hora, tá bom? Já a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área. Isso aqui é muito usado em geografia, tá? Habitantes por área. Quantas pessoas por quilômetro quadrado? Quantas pessoas por metro quadrado? Aqui tem um exemplo que diz assim, ó. Se um município tem população de 12 mil habitantes e área de 150 quilômetros quadrados, então qual é a densidade demográfica? 12 mil pessoas, 12 mil habitantes, numa área de 150 quilômetros quadrados. Coincidentemente com a anterior, com a da velocidade, vai dar 80. Não tem nada a ver, não é sempre 80 não, tá, gente? Só pra lembrar vocês aqui. 80 habitantes por quilômetro quadrado. Unidade de medida do de cima, do numerador, unidade de medida do de baixo, do denominador. Então, 80 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, são essas as razões importantes, são razões que a gente usa bastante, tá certo? E depois tem uns exercíciozinhos para vocês resolverem sobre isso. Lá na página 82, tá falando de um assunto muito sério, que é da obesidade, tá bom? Depois eu quero que vocês deem uma lidinha aí nesse texto, falando sobre a nossa alimentação. Inclusive, a gente ingere muita gordura, a gente ingere muito alimento processado, enlatado, muito refrigerante, então excesso de açúcar muito grande no nosso organismo. Aqui fala também do sedentarismo. Então a gente come e não faz nenhuma atividade física. Agora, nesse período de quarentena, por exemplo, fica deitado no sofá assistindo filme o tempo todo, senta à mesa, faz a tarefa, volta, deita no sofá e vai comendo bolacha recheada, refrigerante e tal, essas coisas. Então, gente, a gente precisa... Ah, professor, mas eu não posso ir à academia, eu não posso sair pra caminhar. Não, mas faz alguma atividadezinha em casa, organiza aí com a sua família, faz uns agachamentos, polichinelo, pula corda, dá uma corridinha assim na garagem mesmo, vai e volta, vai de frente, volta de costas, esse tipo de coisa. Então faça alguma atividade física para você não chegar nesse ponto de obesidade, sedentarismo. E aí tem uma outra razão muito importante que tá lá na página 83, que é o IMC, que é o índice de massa corporal, ou índice de massa corpórea. Hoje em dia, pessoal, isso aqui nem é tão funcional, nem é tão importante assim, tá? Hoje as pessoas fazem, nutricionistas fazem uns outros tipos de cálculos, eles medem gordura, porque aqui não é uma coisa assim tão exata, mas já dá pra ter uma ideia se a gente tá caminhando, se a gente tá próximo da obesidade ou não, ou se tá baixo peso também, né? Tem gente que tem baixo peso. Então, para calcular o IMC, a gente faz a massa da pessoa dividida pela altura da pessoa elevada ao quadrado, tá bom? Então, tem uma pessoa que tem... Eu não vou fazer o meu, tá? Não vou, me recuso. Me recuso a calcular o meu IMC aqui pra vocês. Mas a gente vai... Tem as questõezinhas aí, vocês vão fazer. Depois a gente vai conferir. Não vou nem fazer um exemplo, já nem quero mais fazer exemplo. Mas aí tem o resultado.
abaixo de 17, muito abaixo do peso, entre 17 e 18,49 abaixo, aí tem peso normal, acima do peso, obesidade 1, 2 e 3, que é a mórbida, que é acima de 40, que é o mais perigoso. Então, você vai pegar a massa, sei lá, 60 quilogramas, por exemplo. Só colocar aqui, mais ou menos. 60 quilogramas, dividido por uma altura. A pessoa tem 1,5 m, 1,5 ao quadrado. Lembrar que eu preciso multiplicar, elevar ao quadrado primeiro, para depois dividir, tá bom? Se eu fizer a divisão para depois elevar ao quadrado, vai ficar tudo errado, tá bom? Vamos terminar, né? Já que já chegamos aqui. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25, certo? E aí, a gente dividindo 60 por 2,25, a gente vai ter 26,6, tá? Dá pra ver? Dá uma dízima, dá aproximadamente 26, vou colocar 26,7, tá? Aproximadamente. Esse valor de 26,7 tá acima do peso, tá bom? Então, essa pessoa com esse exemplo aqui, que não sou eu, meu peso, minha massa é um pouquinho maior que essa, e minha altura também, bem maior. Então, a pessoa que tá com esse IMC, ela está acima do peso, já é preocupante, já tem que começar a diminuir a ingestão de coisa muito calórica e fazer atividade física, tá bom, pessoal? Então, é isso, eu espero que essa explicação tenha esclarecido para vocês. Qualquer dúvida, só mandar no e-mail, tá? Tô à disposição. E se cuidem. Tchau, tchau.